Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Esta videoaula diz sobre probabilidades para longo prazo de ativos e aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais, comprovação dos lucros da Vale 5 e no mini índice. Dia 23 de 8 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Agora pessoal, para você se cadastrar em nosso curso, para você receber todos os dias essas videoaulas antes de você fazer sua compra, você se cadastra aqui. Ou você se cadastra pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. Bom pessoal, a situação no mini índice é consolidada. Temos uma zona de congestion profit identificada aqui. Então a gente não vai estar operando entre o range de 50.644 e 50.515. Na Vale, a gente está com a seguinte situação. A gente tem aí o mercado em tendência de alta. Não existe zona do congestion profit aplicável e a gente só pode operar comprado. Então a gente vai aguardar o preço voltar para média 377, gráfico de 1 minuto. E aqui a gente não pode operar vendido. Bom pessoal, fizemos aí a operação no mini índice, tá? Estamos comprado aqui, fizemos uma entrada operacional aqui, certo? Daqui a pouco a gente vai estar comprovando as operações, a gente já pode até zerar o risco da operação, já estarei zerando o risco da operação. Nossa entrada operacional foi aqui e já estamos zerando o risco aqui, certo? Então já estou com o risco zerado nessa operação. Na Vale, a gente conseguimos aqui identificar uma zona de consolidação de 32, entre 32,50 e 32,24. A gente também vai estar comprovando as ordens das operações na Vale a partir de hoje, certo? Porque no mini índice é uma metodologia que está sendo testada. A gente vai comprovar a metodologia já testada, que é a Trend Follow Expert na Vale, também com ordens reais, certo? Bom, a operação voltou, bateu no nosso ponto de zerar o risco, que é o break-even. O preço voltou e, segundo nossa técnica e as estatísticas, pode dar stop. Eu evitei o stop e fiquei no 0 a 0, mas me arrisquei com inteligência, porque as probabilidades eram a favor de, no mínimo, fazer um movimento suficiente para eu zerar o risco da operação. Zerei o risco, o preço voltou. A gente tem provavelmente uma zona do break-even, que é desse ponto 50.944, 50.829. Ou seja, o preço pode consolidar por aí e até estopar, certo? Tá aí, pessoal, 10h33, tá? Olha só o stop acontecendo. Então, a nossa tática de break-even previu que ia dar stop, nós zeramos o risco da operação, mas nos arriscamos porque existia uma probabilidade de aumentar a valorização e a gente zeraria o risco e tentaria seguir tendência se acontecesse. Mas de acordo com os padrões de candles, o break-even foi acionado. Você vai aprender isso no curso Trader Profissional Avançado. E ó, bateu no break-even, zerei o risco. Meu risco estava aqui, meu stop estava aqui, zerei o risco e agora deu stop. Ou seja, adivinhei que ia dar stop, previmos que ia dar o stop. Tudo gravado ao vivo antes e depois, certo? São 10 horas e 34 minutos aqui, vocês podem ver no gráfico. São 10 horas e 41 minutos, tá pessoal? 10 horas e 41 minutos, vocês podem olhar aqui no gráfico. Então eu evitei esse stop, né? E a gente tem uma nova zona do congestion profit que vem desse ponto de 50.944, 50.668. É muito provável que consolide aqui, então não entraremos em nenhuma operação aqui no mini índice, certo? Porque existe alta probabilidade de dar prejuízos, uma zona altamente perigosa aqui. Bom pessoal, o mini índice, tá? De acordo com esses padrões de ondas e padrões de candlesticks contabilizados aqui, a gente identificou uma zona do congestion profit de 50.793 a 50.543. Então a gente não vai entrar na operação, muito provavelmente pode dar sinais falsos aqui. E a gente não vai entrar nem se arriscar. São 11 horas e 10 minutos, a gente tem mais 50 minutos aí de operação. Bom pessoal, no mini índice pode dar um sinal de compra aqui, mas provavelmente vai dar errado. De acordo com esses padrões de candles, a gente tem uma zona do congestion profit aplicável exatamente de 50.893, 50.659. Acabou de dar um sinal de compra. Existe 80% de probabilidade de dar stop. Então a gente não entrou nessa operação, certo? A gente vai falar daqui a pouco o que vai acontecer.
Bom, pessoal, no mini índice são, a gente pode ver aqui, 11h47. O nosso ponto de entrada estava aqui, da nossa estratégia, nossa saída estava aqui. Eu disse que daria stop e acabou de acontecer o stop. E eu não tomei o stop, não tomei o prejuízo porque foi previsto que daria prejuízo. E nós evitamos o prejuízo, certo? Então, e a primeira operação nós nos arriscamos, mas nós previmos que ia dar prejuízo também com a técnica de break-even. E nós saímos antes. E, consequentemente, também nos arriscamos, mas evitamos o prejuízo, porque a gente percebe, nossa tecnologia, nossa metodologia permite que a gente saia antes de acontecer o prejuízo. Isso é muito importante para o trader, evitar prejuízos, certo? A gente já está no final, falta 10 minutos para o meio-dia, que é o nosso horário final. A Vale continua consolidada aqui, tá? E a gente não entrou na operação. Bom, pessoal, 10 horas e 53 minutos, certo? A zona do Congestion Profit que a gente falou na Vale 5 rompeu. Então a gente pode estar iniciando operações na média 8,9 aqui, que é um ponto de entrada operacional. E vamos fazer o nosso manejo de risco inteligente. Bom, pessoal, agora são 10 horas e 58 minutos. Novamente identificamos uma zona do Congestion Profit. Quase deu sinal aqui, tá? A gente estava preparado para entrar comprado aqui, no rompimento da máxima desse candle, de acordo com a nossa estratégia e nosso sinal, certo? E foi acionado uma zona do Congestion Profit. Enfim, pessoal, tá consolidado o mercado, muito perigoso, a gente está operando no mercado, certo? Na Vale a gente vai estar aguardando romper essa nova zona aqui de consolidação. E no mini índice continua naquela zona de consolidação conforme a gente tinha falado, lateralizando. Então, antes de acontecer, foi previsto a consolidação graças à tecnologia Congestion Profit, que acerta 80% do tempo as consolidações, evitando enormes prejuízos. Bom, pessoal, então a gente fez uma operação que rompeu a zona do Congestion Profit, tá? Houve o rompimento da zona do Congestion Profit e nós fizemos a entrada operacional e nós tomamos o stop. Entrei nesse doji aqui, stop pequeno, e tomamos o stop, certo? A gente pode estar fazendo uma nova operação, talvez aqui. Bom, no momento, os padrões que nós temos aqui está indicando uma zona do Congestion Profit a ser formada desse ponto até esse. Desse ponto até esse também. Então depende de como o mercado vai se comportar daqui para frente. A gente pode entrar vendido, tá? Mas por enquanto a gente não vai fazer nada, a gente não vai trabalhar. Bom, pessoal, então aqui a gente tem a nossa plataforma, tá? De operações e nós vamos comprovar as ordens das operações. Operações reais na Vale 5, 3 quilos aqui, tá? Compra 32,25 preço médio, venda 32,22. Foi uma perda, né? Terminamos negativo na Vale. Na Vale eu não estou operando com o capital total, porque eu estou transferindo dinheiro ainda para essa corretora, porque eu vou estar comprovando por essa corretora as ordens das operações da Vale, que é um método comprovado, e eu preciso estar comprovando também as ordens, principalmente dessa metodologia que é comprovada. Do mini índice a gente vai também mostrar, mas é uma metodologia que está em teste ainda, então não dá para eu ficar só usando o mini índice. E aqui o mini índice, hoje a gente ficou no 0 a 0, evitamos o stop, operação espetacular, e entramos na operação, nos arriscamos, e evitamos o stop, 0 a 0, 50,890 compra, 50,890 venda. Então a gente vai ter aqui na Vale, com essa operação aqui, nós teremos aqui ainda uma lucratividade de 4,66% na Vale. Então esse mês está espetacular, mas no mês de julho, inclusive eu tinha feito testes para ver os dias que eu não tinha operado, porque eu estava sem internet devido à mudança, tá? E foram essas operações que a gente fez aqui, essas duas só, e a gente estaria com a mesma lucratividade praticamente, certo? Então eu fiz uma simulação das operações provavelmente que eu faria, bem minuciosamente, simulando muito bem a realidade, que eu faltei uns 10 dias, uns 5 dias de bolsa no começo do mês de agosto, devido à mudança que eu fiz. E a gente estaria também com 4,66% do mesmo jeito, tá? E veja que realmente esse mês deu uma lucratividade alta, tá? No mês de julho, uma lucratividade pequena de 0,7, 1,85 em junho, maio em
0,91%. Em abril, ó, quase 3%. Em março, uma bolada, 6%. Pode ser que a gente ganhe essa bolada de novo. Então, pessoal, funciona. O que a gente precisa é de disciplina e o principal. Não adianta colocar as médias móveis no seu gráfico. Tá? A média móvel aqui da metodologia, ela é a média móvel 89377 no gráfico de 1 minuto. Mas existe variações do sinal de compra que você não aprendeu porque não fez o curso. Existe um manejo de risco, você tem que usar esse programa aqui, o software Speed Risk Manager, você tem que estar utilizando ele, tá? Senão você não consegue fazer o gerenciamento de risco. Você precisa do Congestion Process para evitar as operações falsas, como aconteceu no mini índice aqui, que a gente evitou e ficamos no 0 a 0 nessa operação. São muitos detalhes. Então não adianta querer olhar no YouTube e ganhar dinheiro com o meu método, porque não vai ganhar. É preciso saber fazer o gerenciamento de risco e evitar prejuízo. Senão, e saber também a frequência operacional. Cada ativo tem uma frequência operacional, enfim, são muitos detalhes. Pessoal, no Forex não deu operações, tá? De acordo com a nossa metodologia Reversion Profits. Gráfico de 1 minuto. Estava consolidado, deu sinal falso, a gente evitou esse sinal falso e depois, longe da Price Trend Line, que é o nosso ponto de entrada operacional, o ativo explodiu para cima, a paridade foi para cima sem atingir nosso ponto de entrada operacional. Por disciplina a gente não pode entrar, não houve operações hoje no Forex. Pessoal, a gente vai estar dando uma demonstração no Eurodólar, gráfico de 60 minutos, como que a nossa metodologia tem eficácia. Vocês podem ver aqui, tá, que acima da Price Trend Line o preço faz grandes movimentos de alta. E o principal, os sinais na Price Trend Line são sinais que dificilmente vai dar, dificilmente não, mas são sinais com alta probabilidade de não dar stop, probabilidade de realmente você acertar. E realmente fez grandes tendências, tá? E a gente, segundo a nossa metodologia, a gente entrou aqui, se arriscando aqui 29 pontos, né? Exatamente, 29 pips, tá? Para estar ganhando aqui 122 pips, né? Ou seja, um manejo de risco de mais de 3-1 aqui nessa operação. Então, você consegue no swing trade principalmente ter grande lucratividade no Forex. Então veja aqui no Eurodólar como realmente, ó, nos pontos próximos da Price Trend Line a gente entra, segue tendência, entra, segue tendência. Aqui a gente errou, mas a maioria do tempo a gente consegue acertar grandes movimentos. Então a tecnologia, uma metodologia que funciona mesmo, principalmente em gráficos maiores de 60 minutos. Eu opero no gráfico de 1 minuto, porque eu prefiro me arriscar no position na bolsa de valores do que trabalhar com Forex no longo prazo. Mas quem quiser trabalhar no médio e longo prazo, no curto prazo, mesmo para swing trade no Forex, com nossa metodologia, com certeza pode se dar muito bom. Pessoal, fazendo a análise da JBSS3, tá? Nossa metodologia Congestion Profits identifica consolidações com alta probabilidade de acerto, até para gráficos mensais ele acerta. E gráficos semanais e diários, enfim. Estamos no gráfico diário, análise para position e swing traders. E o que nós temos aqui é o seguinte: temos essa zona do Congestion Profit de 7.29 a 5.85. Estas extremidades, é muito provável que o ativo se consolide. Foi acertado, né, pela metodologia todo esse ponto e pode continuar lateralizando. Ah, mas rompeu aqui. Mas acontece que foi traçado no gráfico semanal. No gráfico semanal não rompeu. E a gente trabalha o diário com base no semanal, de acordo com a técnica de análise fractal que você aprende. Onde o gerenciamento de risco, pessoal, muita gente diz que é só cálculo de risco, taxas e emolumentos, totalmente errado. Gerenciamento de risco envolve frequência operacional. Existe uma quantidade de frequência operacional que pode te quebrar ou não. E nós calculamos isso. Para cada modalidade operacional tem frequências operacionais. Temos a questão da análise fractal. Então nós operamos sempre no fractal inferior com base no fractal superior. O risco no fractal superior é muito maior. No inferior é muito menor. E o que acontece é que muitas escolas e muitos cursos ensinam você a operar um gráfico só. A gente até opera um gráfico só em alguns casos para day trade. Mas para position, a gente consegue antecipar os sinais do gráfico que a gente vai operar, mas entrar pelo gráfico inferior, através da análise fractal. E existe uma relação de indicadores configurados matematicamente, estrategicamente, com bases matemáticas, e você consegue
filtrar isso do mercado, ou seja, você consegue saber quando o gráfico pequenininho menor vai fazer o gráfico que você vai operar, vai dar o sinal. Mas antes você entra e o seu risco é ridículo, muito menor. Isso é manejo de risco. Então usar análise gráfica e essas técnicas envolve manejo de risco também. Então meu manejo de risco ele é especial por causa disso, porque envolve técnicas de análise gráfica e de frequência operacional também. E é por isso que a gente consegue sobreviver. Então a JBSS3 vai ficar lá, tem alta probabilidade de continuar lateralizando e está perigoso operar tanto comprado como vendido. Aula de psicologia do trader, comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Falta de confiança em si mesmo. Então pessoal, para você entrar na bolsa, você tem que acreditar que você pode ganhar dinheiro, que você pode lucrar no mercado, mas não apenas isso. Você tem que acreditar na sua estratégia operacional. Como que você pode acreditar na sua estratégia operacional? Primeira coisa, você precisa ganhar dinheiro com ela, com dinheiro real, por muito tempo. Você precisa de muito tempo de experiência para acreditar nessa estratégia. Não adianta fazer teorias por anos e anos, você precisa testar na prática. Mas no começo você pode cometer erros. Para conseguir sobreviver a esses erros, você coloca um pouquinho só do seu capital por 6 meses e treina. Então, se você ganhou dinheiro com esse pouquinho de capital, como eu estou fazendo no mini índice, se eu ganhar dinheiro com esse ridículo capital no mini índice, eu vou entrar com 100k, 200k. Depois de testar a liquidez, é claro, durante um bom tempo também. Porque eu tenho que saber a quantidade de contratos que eu vou poder operar. Veja que essa experiência vai fazer você conseguir executar a estratégia na bolsa. Na operação na Vale que eu fiz hoje, tomei stop friamente, continuo confiando. Amanhã não, mas na próxima semana e todos os dias eu vou fazer a mesma coisa, executar a estratégia. Por quê? Eu estou executando essa estratégia há muitos e muitos anos. Eu confio nela, ela vai me dar de 3 a 5% ao mês. E eu também tenho um projeto, já fiz alguns cálculos para aumentar o meu risco um pouco mais. E ao invés de estar ganhando de 3 a 5%, eu vou poder estar ganhando de 6 a 8 e até 10% ao mês ou muito mais. Certo? Porque eu vou poder estar me arriscando mais e fazer uma alavancagem inteligente. Mas eu preciso continuar fazendo alguns testes que eu já venho fazendo na Petrobras, na Gerdau, me arriscando mais e usando a alavancagem inteligente. Eu venho ganhando mais na Petro e na Gerdau, porém eu não posso estar falando nem para os meus alunos porque está em teste. Então eu vou continuar com o risco pequeno que eu continuo usando, que me dá de 3 a 5% ao mês na Vale. Então eu confio nesse método, porque são muitos anos operando. E você só vai conseguir essa confiança se tiver essa experiência. Por isso que você tem que ir devagar, tem que praticar e tem que usar uma única estratégia. Confiar nela e só fazer isso.